Olá, boa noite. Operação policial cumpre mandados na região lagunar de Maceió. E você vai ver também no JE. Reajuste de 45 centavos a mais na passagem de ônibus é criticado pelos passageiros. Por causa de falha em componente, gerador do HU não funciona e paralisa atendimento. E um projeto da UFAL pretende transformar energia solar em elétrica, que será consumida no próprio campus da universidade. A partir de agora, no Jornal do Estado. Uma operação integrada da Polícia Militar cumpriu diversos mandados na região lagunar de Maceió. A operação contou com guarnições de vários batalhões da Polícia Militar. Teve também apoio da aeronave da Secretaria de Segurança Pública. A Operação Lagoa cumpriu 24 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram solicitados à 17ª Vara Criminal da capital pela Delegacia de Narcóticos, com base nas investigações realizadas aqui na Brejal. De acordo com a polícia, uma pessoa identificada apenas por coroa entrou em confronto com a polícia e acabou falecendo. Paulo Sérgio Caetano foi preso em casa. A mulher do acusado conta que a polícia apreendeu dinheiro do estabelecimento comercial. Dinheiro de fazer o pagamento da venda da minha cerveja, que eu trabalhei na terça-feira de Natal. Estava com os pagamentos lá, tudo separado para fazer pagamento. E eles levaram e não me mostraram mais nada. Só quando eu fui procurar não estava mais nada. Tudo aberto, as gavetas e sem dinheiro nem nada. No capô da viatura, os PMs faziam um levantamento da apreensão. Quase meio quilo de maconha estava dentro deste cilindro de efeitos especiais. Foram presos também Fernando Ferreira e um homem conhecido como Bença. Os policiais constataram que ele possuía mandado de prisão em aberto. Na operação, um revólver calibre 38 foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Narcóticos. O corpo da menina morta em um acidente de carro na L-101 Norte, em Guaxuma, foi enterrado hoje. Familiares e amigos estavam desesperados. O velório aconteceu no Alto de Ipioca. Familiares e amigos foram dar o último adeus para Emily Clévia da Silva Santos, de 10 anos. Emoção e lágrimas marcaram a despedida da menina, morta em um acidente de trânsito na noite de Natal na Garça Torta. Emily completou 10 anos no último dia 3 de dezembro. Na noite do acidente, a criança e a família comemoravam o Natal em um shopping da capital e também na orla da Ponta Verde. Quando o acidente aconteceu, toda a família estava retornando para casa no Alto de Ipioca. Estava minha filha, a mãe dela, e um amigo delas e o filho do amigo dela. Quando ela tentou livrar o carro, mas achou que a primeira pancada foi do lado dela, pensou que só tinha conseguido bater na porta do carro, mas infelizmente bateu mais atrás, que foi justamente onde estava minha filha. Que dirigiu o veículo era a mãe dela? A mãe que dirigia. Ela tentou tirar o carro da pista para evitar a colisão? Sim, sim. Ela tentou tirar, falou bastante, me pediu desculpa porque não conseguiu salvar a nossa filha, mas ela tentou. Esta foto mostra Emily no shopping horas antes do acidente. No momento da colisão, a criança estava dormindo no banco traseiro. A menina sofreu a força do impacto e não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o motorista do carro que bateu com o veículo onde estava Emily e a família não foi encontrado no local do acidente. Foi com inconformidade pela partida precoce que a família e amigos fizeram o cortejo fúnebre de Emily até o cemitério de Alto de Ipioca. Agora só restam as lembranças de uma criança cheia de sonhos, querida por todos e que deixa um imenso vazio. Muito difícil perder minha filhinha. Fez aniversário agora no mês de dezembro. E tá aí na situação. Minha filha, um amor de pessoa. Não tem explicação. A falha em um componente no gerador do hospital universitário prejudicou o atendimento aos usuários esta semana. Teve até uma gestante que precisou ser removida pelas escadas.
As imagens de celular feitas pela família da gestante que estava em trabalho de parto mostram a paciente do HU sendo transferida por causa da falta de energia. Como os elevadores pararam, os funcionários tiveram que usar a escadaria do hospital. A queda de energia no hospital universitário na manhã da última quarta-feira durou cerca de 2 horas. A superintendente do HU explicou o que aconteceu. Foi a chave de comutação que teve problema, não o gerador. O gerador está bem, graças a Deus, está com ótima saúde, muito bem abastecido. Mas a chave que liga, de fato, ela teve um curto-circuito, foi preciso substituí-la. A superintendente conta que 16 bebês estavam na UTI neonatal, 5 na UCI, e que nenhum deles foi prejudicado graças à rapidez e eficiência dos funcionários do hospital. Foi, assim, uma situação que foi difícil para todo mundo. Os profissionais foram extremamente ágeis, seguros, sofreram, foi um estresse enorme, principalmente na maternidade, mas a agilidade deles e a capacidade de tomar decisões rápidas e agir foi fundamental para manter a segurança de todos os pacientes. Ela também diz que há 2 anos, R$400 mil foram investidos só na manutenção da parte elétrica do hospital e compra de um novo gerador. A superintendente diz ainda que a troca da chave que não funcionou nesta quarta-feira já foi feita e que novos testes serão feitos para evitar novas quedas. No que consiste esse teste? Na medida em que a chave estiver totalmente implantada, está tudo correto, nós vamos desligar a energia por menos de 5 minutos e ver se o gerador entra. Se o gerador entrar, está tudo em paz. Então, é essa a nossa expectativa nos próximos momentos. Mas a gente só vai fazer isso quando tiver segurança das unidades. Por enquanto, ainda não temos. É preciso que todo mundo esteja a postos, prontos, para na hora que a gente desligar, se o gerador não entrar, avisar para que a gente retome a energia da Equatorial. O reajuste na passagem de ônibus, aprovado pelo Conselho de Transporte Coletivo ontem, eleva o preço de R$ 3,65 para R$ 4,10. A diferença é de 45 centavos a mais no orçamento de quem utiliza o transporte. A notícia da aprovação do reajuste na tarifa de ônibus em Maceió não agradou nem um pouco quem depende do serviço. A precariedade dos ônibus, a demora, né, a falta de cuidado dos ônibus e ainda o aumento, eu acho assim que para aumentar você tem que melhorar. O valor atual da tarifa é de R$ 3,65. O reajuste aprovado pelo Conselho de Transporte Coletivo eleva o preço para R$ 4,10, 45 centavos a mais no bolso dos passageiros. Principalmente quem não trabalha, né? Tô parada, né? Aí pesa muito. O Luziel reclama que no Vergel, bairro onde mora, menos linhas estão circulando por lá e não acha razoável o aumento. Não tem mais ônibus mais. Porque se tirou foi o quê? O circular 2 e o portal rodoviária. E circular 1. Se colocarmos na ponta do lápis o atual valor da tarifa na conta de um trabalhador que depende de 2 ônibus por dia, ao final de 20 dias, ele terá gasto R$ 146. Caso o aumento de 45 centavos seja concedido, este gasto passaria para R$ 164. E quem depende de 4 ônibus por dia, atualmente paga o valor de R$ 292 ao final de 20 dias trabalhados. Com reajuste, este valor passaria para R$ 328. A decisão pelo aumento foi tomada após discussão sobre uma planilha elaborada por uma consultoria que indicou a necessidade do reajuste para equilibrar a economia do sistema. Mas a decisão do aumento será tomada pelo prefeito Rui Palmeira. Passamos pelo Ministério Público, houve uma recomendação do Ministério Público para o reajuste, porém recomendando também que a tarifa fosse apenas da tabela paramétrica, que é uma tabela basicamente de reposição, e o principal, renovação de frota. Se não houver renovação de frota, e essa frota começa a ser renovada a partir de janeiro com a chegada de 20 carros, mais 20 carros em março e daí por diante, não haveria reajuste, como não houve ano passado.
O Sindicato dos Rodoviários, que ocupa a cadeira no Conselho, votou favorável ao reajuste. Segundo o representante da categoria, por não haver subsídios municipais no transporte, o aumento ajudaria a manter os custos, como o pagamento de pessoal. Em todos os cantos tem a desoneração de alguns tributos no sistema de transporte. Em Maceió não tem. Por isso que a população fica subcarregada de pagar uma tarifa tão cara. E o sistema de transporte fica sucateado porque, com a tarifa defasada, o sistema de transporte é nessa precariedade. Movimentos contrários ao reajuste irão pedir a anulação da reunião do Conselho, que deliberou pelo aumento na tarifa. Sequer o regimento do Conselho nos foi cedido, nós solicitamos, nos foi negado, solicitamos vistas também, que é os dados que embasam esse aumento da tarifa, e também nos foi negado. Então é uma situação extremamente escondida da população, não querem ser transparentes com relação aos dados, com relação à situação real do transporte público de Maceió, e enquanto estudante, enquanto usuários, nós não podemos permitir que isso aconteça. Recentemente, 2 casos de ataques de cães ganharam o noticiário nacional e deixaram a população assustada. Um deles resultou na morte de uma criança. A nossa equipe foi ouvir especialistas sobre os cuidados e orientações em casos como estes. Edvick já foi atacada por cães 2 vezes. Apesar do tempo, ela nunca esqueceu a experiência e o medo que sentiu naqueles momentos. Eu vinha passando do colégio com a minha filha pequena, ela tinha 5 anos. E eu ia passando, ele saiu de dentro para fora, um cachorro grande, não era de raça. Ele era um cachorro que chama vira-lata, né? Mas muito grande, ele era grande, que quando ele saiu de dentro para fora, ele já foi pegando na minha coxa aqui e mordeu com a calça jeans, com tudo. E eu saí correndo com medo dele, não fui para cima dele, não fiz nenhuma defesa. E saí correndo, aí o dono saiu logo e pegou ele. E a outra vez eu tinha mais ou menos uns 50 anos, está fazendo uns 10 anos, 11 anos que eu tenho 61. E aí eu ia passando aqui perto com a carne, vinha do açougue, e um cachorro também saiu de dentro de casa, e a mulher não viu, esse é cachorro cuidado, bem, entendeu? Aí ele foi e mordeu também no meu pé. Recentemente, 2 casos de ataques de cães chamaram a atenção. Um deles ocorreu em São Paulo, quando uma criança pulou o muro do terreno de uma empresa de ônibus e foi atacado por 6 cães. Luiz Fernando Silva Teixeira, de 10 anos, foi atendido por uma equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro caso foi registrado no Rio de Janeiro. João Paulo, de apenas 4 anos, foi atacado quando passeava pela rua com a babá. Um rapaz que passava pelo local naquele momento teve a iniciativa de socorrer o garoto e conseguiu salvar o menino. Segundo especialistas, ataques assim não são comuns e, em alguns casos, ocorrem por falta de adestramento do cão. Desde os seus 3 meses de idade já pode ter alguns ensinamentos e aos 6 meses, propriamente dito, começa o adestramento. E o ideal é que seja através de um profissional credenciado, né? Às vezes as pessoas pegam cães de raça pitbull, rottweiler, seja lá qual for, e criam o animal preso em casa. Quando o animal está grande e bonito, é que ele vai para a rua para mostrar o animal na rua. E o animal não teve experiência nenhuma de socialização, né? Não sabe que é uma criança, vê a criança ali como outro animal, né? E você cria um cão descontrolado. Segundo o capitão Alex, um dos responsáveis pelo canil do BOPE, não é a raça que define o cão, e sim a forma como está sendo criado, ensinado. Aqui, cães como o Brad, um Rottweiler, conseguem ser dóceis e obedientes e só atacam sob comando de seus adestradores. Por isso, a orientação é sempre adestrar o cão desde pequeno. Olha, gente, até eu que tenho muito medo de cachorro, topei o desafio de chegar bem pertinho do Brad. Sob o comando certo, ele pode ser um cão agressivo ou extremamente dócil, como agora. Não apresenta risco nem ameaça. Ele diz ainda que se a pessoa for atacada, não deve correr, pois o animal tem um instinto selvagem e tenta buscar a presa. Primeiro, passar distante, né, dos animais, e segundo, se caso haja uma probabilidade de um ataque, não reagir ao ataque, não correr, né, esperar a ajuda de outra pessoa ou até mesmo do próprio proprietário do cão.
O prefeito Rui Palmeira vistoriou hoje as obras da Avenida Ministro Humberto Gomes de Barros, via que vai ligar a Avenida Cachoeira do Meirim, no Benedito Bentes, ao conjunto Graciliano Ramos. Com um investimento de R$ 5.600.000, os trabalhos de pavimentação, drenagem e passeio público fazem parte do programa Nova Maceió. A seguir, projeto da UFAL pretende transformar energia solar em elétrica para ser consumida no próprio campus da universidade. O JE volta já. Estamos de volta e já falando de futebol, porque tem contratações nas áreas de CSA e CRB. Claro, isso é assunto para o Emerson Júnior, então eu já passo a bola para ele. Fala, amigo. Boa noite, Thalino. Um abraço para você e para os amigos de casa. Olha, o time do CRB fez alguns anúncios, sobretudo no Natal, através do presidente Marcos Barbosa, como destaque o atacante Léo Gamalho. Os outros jogadores que foram anunciados são jogadores desconhecidos, o atacante Érico, o atacante Dudu, anunciou o jogador também por sistema defensivo, mas como destaque, sem dúvida nenhuma, é o Léo Gamalho, jogador que há 2 temporadas do CRB tentava contratar e não conseguia, e dessa vez conseguiu, foi o principal jogador anunciado até agora. O CRB segue no mercado, tem uma negociação muito difícil, tentando a contratação do Rafael Longini, jogador que pertence ao Santos, mas ele é um jogador muito caro. O CRB tenta dar essa cartada aí, mas deve confirmar para o comando do ataque o Ronei, jogador que defendeu o Sampaio Corrêa no Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão. Já o CSA teve 2 presentes de Natal. O presidente Rafael Tenório anunciou o meia Renatinho, excelente jogador, tem 10 gols nessa temporada, sendo meia, né, que é uma posição que não marca muitos gols. Ele que estava no Goiás e vem para o time do CSA. E anunciou também a contratação do Rodrigo Pimpão, jogador que fez destaque vestindo a camisa do Botafogo por algumas temporadas, foi um grande nome no comando do ataque da equipe carioca e chega agora para o time do CSA, que hoje deve confirmar o volante Iago, que estava no Esporte Clube do Recife, vai confirmar também o volante Richard Franco, que defendeu a equipe do Avaí, e tenta a contratação do melhor goleiro da Série B deste ano, que foi o Thiago Rodrigues, defendendo o Paraná. O CSA vai montando um baita de um time para a próxima temporada. Tá bom, Italine? Um abraço para você e boa sequência de jornal. Valeu, Emerson. Um projeto da UFAL pretende transformar energia solar em elétrica, que será consumida no próprio campus da universidade. Esta será a primeira mini-usina solar do estado de Alagoas. Foram 6 meses de pesquisa até que professores e alunos da graduação e pós-graduação de cursos de energia chegassem até o projeto da mini-usina solar da UFAL. A ideia, aprovada em um edital de eficiência energética da ANEEL, garantiu um investimento de R$ 2 milhões para a universidade. Vai ser um laboratório, né? Então contribui para a pesquisa, para o ensino, e depois a gente fortalece uma perspectiva sustentável na sociedade, né, com essa energia solar sendo referência na universidade, né, no estado de Alagoas. A gente vai incentivar a energia renovável no estado de Alagoas. Então, foi um projeto de eficiência energética. Eu compus um grupo de trabalho assim que assumi a gestão, para a gente pensar isso para a universidade, e a gente foi além. Concorremos a esse edital da ANEEL, que por coincidência, né, aconteceu em 2016, vencemos, né, fomos contemplados entre as universidades que concorreram, apenas 24 foram contempladas. A UFAL foi, né, teve uma grande colocação, ficou em 4º lugar no Brasil, e a gente está com esses recursos já estamos desenvolvendo, sob a coordenação do professor Márcio e outros professores, pesquisas. E agora vamos, a partir do dia 9 de janeiro, já ter o cronograma da Equatorial a ser apresentado para que a gente tenha o início das obras.
A primeira mini usina solar do estado de Alagoas vai ser construída neste terreno, ao lado do Fórum Universitário, bem na entrada da UFAL. Ela vai contar com 360 painéis fotovoltaicos capazes de gerar 23 mil quilowatts de energia por hora. A geração corresponde ao consumo de energia elétrica de 70 casas de médio porte e vai reduzir a conta de energia da universidade. A gente vai ter uma economia mensal, em torno de, inicialmente, de R$13 mil na nossa conta, que é uma conta pesada para a universidade, mas é um início. Mas a energia hoje que a gente pretende, que se projeta nessa mini usina, é de o que corresponde a 70 casas de porte médio, o fornecimento para 70 casas. Então, já é um início e certamente fomenta toda a eficiência energética e mini gerações. Esse foi o edital. Então, a gente já tem a contrapartida, que é ter lâmpadas LEDs, e a gente já instalou essa contrapartida. Por exemplo, a nossa biblioteca já tem lâmpadas LED, enfim. A gente já começou com esse projeto, mas a instalação da mini usina, que é o ápice, eu diria, está previsto para esse semestre, próximo semestre. As obras devem começar em janeiro e a previsão é que a mini usina comece a operar no final de junho de 2020. O Jornal do Estado fica por aqui. Para outras notícias, você pode acompanhar nossas redes sociais. Eu te desejo uma maravilhosa noite de sexta-feira, um fim de semana tranquilo, na paz, e te espero na segunda, se Deus quiser, às 7h20 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchauzinho, até segunda.